Olá, eu sou Alberto Bernardi, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e vou falar com vocês sobre o uso eficiente de nutrientes em sistemas ILPF. Se nós considerarmos que o início do processo de degradação do pasto, que é o que nós temos que evitar, é justamente a falta de uso adequado de nutrientes, aí que se inicia esse processo onde eu não reponho adequadamente os nutrientes e a pastagem começa a perder o vigor, começa a perder a produtividade, em seguida uma perda de qualidade, propiciando com que haja, por exemplo, o início da ocorrência de plantas invasoras, diminuição da cobertura do solo, perda de matéria orgânica, um processo de compactação, redução da infiltração, levando ao processo erosivo. Então, para evitar esse processo de degradação do pasto, o início é justamente um manejo adequado de nutrientes, e os nossos sistemas ILPF vêm nos dar essa possibilidade de corrigir o solo, elevar a fertilidade, corrigir as propriedades químicas, físicas e biológicas, aumentando essa produtividade, evitando a degradação do pasto. O início da recuperação, quando nós temos que manejar apenas o fornecimento de nutrientes, é um custo relativamente baixo, se nós considerarmos o avançar desse processo, quando nós temos, por exemplo, um processo de degradação do solo, onde vai exigir um grande trabalho de máquinas, de recuperação de toda daquela paisagem, para que nós possamos recuperar esse solo e colocar de novo no processo produtivo. Existem graus diferentes de degradação do pasto. Essa publicação da Embrapa mostra justamente quais são essas diferenças no processo de degradação, mas destacando de novo que sempre o início do processo é pelo manejo inadequado dos insumos e fornecimento de nutrientes de forma adequada. Quando eu penso em adubar o meu sistema de produção, eu estou pensando em intensificar esse sistema, fazer uma flexibilização do manejo, diminuindo, por exemplo, estreitando um pouco a sazonalidade da produção, fazendo uma introdução de um outro recurso forrageiro, uma outra espécie que seja mais responsiva, mais produtiva, de melhor qualidade. Eu estou pensando em adubar para fazer recuperação da pastagem e, como um todo, fazer então, aumentar a sustentabilidade da produção do meu sistema agropecuário. Quais elementos que eu devo adubar? As pastagens, assim como os vegetais, eles têm elementos que são essenciais para o seu desenvolvimento vegetal, que são divididos, por exemplo, entre macro elementos, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os microelementos, que estão aqui: boro, cloro, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, molibdênio, certo? Além do carbono, o oxigênio e hidrogênio, que são absorvidos do ar e também pela água. Então, esses são os elementos considerados essenciais, são os nutrientes para o desenvolvimento vegetal correto. E não é diferente para as pastagens. Mas qual desses elementos é o mais importante? Diria que não existe o mais importante. Nós temos que pensar num equilíbrio. E isso com base na lei do mínimo, né? Ou a lei de Liebig, que nos mostrou que o desenvolvimento de um organismo ele vai ser limitado pelo fator que estiver em menor quantidade, mesmo que todos os outros fatores estejam em excesso. O fator presente em menor quantidade, o mínimo, é o que limita esse desenvolvimento do organismo. Então, essa imagem bastante divulgada, né, de um barril, onde cada uma dessas laterais indicaria um nutriente.
Onde que vai vazar? Onde que vai ser o ponto fraco? Justamente aquele elemento que estiver em menor quantidade, mesmo que todos os outros estejam numa quantidade adequada. Então, para a agricultura, os vegetais precisam desses 17 nutrientes para crescer, mas apenas se estiver um faltando, o crescimento será limitado justamente por esse. Então, não existe o mais importante. O que nós podemos dizer é que existe um equilíbrio entre a oferta, a disponibilidade desses nutrientes e a absorção pelas plantas. E como eu posso fazer para avaliar essa fertilidade? O método mais simples, acessível, é a análise química. E é um processo que se inicia com uma amostragem de solo, vou recolher essas amostras, encaminhar para o laboratório para análise química, fazer a interpretação desses resultados, a partir dessa interpretação, uma recomendação, e aí fazer a correção do solo e a adubação, com base nesses resultados levantados. Então, são várias etapas que eu devo tomar bastante cuidado. Por exemplo, o início desse processo é na amostragem, que eu tenho que fazer uma amostragem representativa, utilizando as ferramentas adequadas, né? Qual o tipo de trado que eu tenho disponível, qual a melhor condição de uso dessas ferramentas, né? Então, nós temos trado holandês, adequado aí para qualquer condição de solo, trado rosca, mais usado em solos arenosos, solos úmidos, o trado tipo sonda, né? Um tubo ou calador, então solos com boa umidade, não compactado, eles vão ser bastante úteis, né? E posso usar até um enxadão, né? Que vai é um pouco mais difícil de fazer a amostragem, mas ele vai ser útil, por exemplo, quando o solo estiver muito seco, compactado. Então, dependendo da condição, eu tenho que lançar mão da ferramenta mais adequada. Aí o processo de amostragem de solo, eu tenho que fazer uma estratégia, onde cada ponto de amostragem eu cubra, né, a área de forma representativa. Então, para coletar uma amostra, eu vou fazer várias coletas de amostras simples, né, cobrindo toda a área em questão de um modo que eu consiga representar essa área. Essas amostras simples vão ser reunidas numa amostra composta, certo? Essa amostra composta depositada num recipiente limpo, onde eu vou fazer a homogeneização e dali eu vou tirar uma parte, uma alíquota que eu vou enviar para o laboratório. Normalmente, eu vou enviar uma amostra em torno de 500 gramas para o laboratório. Lá no laboratório, existem laboratórios especializados, com métodos regionalizados, onde eu vou fazer o processo de extração e determinação desses nutrientes, correto? E eu vou receber, então, os resultados dessa análise química, certo? Dessa forma, um laudo do laboratório. Importante verificar se esses laboratórios que você está trabalhando, enviando para fazer a análise, faz parte dos programas de controle de qualidade. Existem diversos programas de controle de qualidade no Brasil e o laboratório deve ser filiado a algum deles para garantir a qualidade daquele laudo que ele está te fornecendo. Então, um laudo de análise química do solo, que vai me ajudar a fazer a interpretação. Como eu faço isso? Lançando mão das informações que eu tenho nos boletins, certo? Para cada região, eu tenho já um boletim onde eu consigo interpretar e fazer a recomendação dessa correta calagem e adubação do meu sistema. Como eu faço essa interpretação? Os resultados de análise de solo me indicam, né, a concentração daquele elemento
E já existem valores tabelados para cada região, para cada cultura, inclusive para pastagens, onde eu vou situar nesse gráfico onde aquele nível de elemento disponível no solo está localizado, me dando uma interpretação do rendimento, da possibilidade de rendimento. E a ideia é, quando os níveis estiverem muito baixos, baixos e médios, eu vou usar estratégias para construção da fertilidade, para reposição desses nutrientes, de forma que eu consiga aumentar a fertilidade daquele solo. Então, nessa primeira fase, eu estou muito bem pensando em adubar o solo e a planta, porque eu preciso recuperar o solo. Quando eu começo a chegar nos níveis adequados, eu já estou próximo dos teores adequados desses nutrientes e eu ainda estou pensando em repor esse nutriente para manter meu solo equilibrado e suprir a planta, certo? A partir do momento que meus teores começam a ser considerados altos, eu começo já a pensar em que o meu solo já está com a fertilidade constituída, então eu vou pensar na reposição. Então, minha adubação vai ser muito mais com base no que a planta está extraindo do meu sistema, certo? Isso tudo com base naqueles resultados de análise de solo. Se eu for pensar no processo de construção dessa fertilidade, eu inicio com um diagnóstico correto, ou seja, a amostragem de solo, envio para o laboratório que me dê resultados confiáveis, vou lançar mão de corretivos e fertilizantes eficientes. Então, eu vou pensar num processo de construir essa fertilidade. Eu não consigo isso em uma safra para outra, mas é um trabalho de construção, onde, inicialmente, eu vou pensar em fazer uma calagem, uma gessagem no meu solo para corrigir a acidez, promover um sistema de crescimento das raízes bastante vigoroso. Em seguida, eu começo a pensar na disponibilidade de fósforo, né? Principalmente para os solos com baixa fertilidade, onde eu vou favorecer o estabelecimento da cultura. Aí eu vou pensar no suprimento de nitrogênio. Vejam que é crescente, né? Principalmente para garantir um maior crescimento e produtividade, certo? A partir daí, eu já vou começar com ajustes, né, nesse processo de construção da fertilidade, onde eu vou ter como base potássio, enxofre e os micronutrientes, já pensando em tolerância aos estresses e melhoria dessa produtividade. Até quando eu chego naqueles níveis mais adequados, né, onde eu já tenho um balanço, um equilíbrio nutricional, e aí eu vou trabalhar com ajustes nesse sistema. E sempre considerando que essa construção da fertilidade, essa maior produção de biomassa, vai me levar também a um aumento da matéria orgânica do solo. Então, a reposição de nutrientes de forma gradual, equilibrada, considerando as necessidades, levando ao aumento da produção de biomassa, vai também fazer com que haja um maior teor de matéria orgânica no solo ao longo desses ciclos de cultivo. Então, quando nós pensarmos na aplicação desses nutrientes, a forma mais eficiente de fornecê-los é com base no manejo 4C, que é o seguinte: a aplicação da dose certa, da fonte certa, no local certo e na época certa. A dose certa nós conseguimos através da análise de solo, que vai nos indicar, na interpretação daquela análise de solo, que vai nos interpretar o quanto devo aplicar. A fonte certa é a fonte que vai me dar o melhor retorno, a melhor eficiência.
o local correto e a forma de aplicar, localizado, em área total, em cobertura, esse adubo pode ser enterrado. Então, a melhor forma de aplicação que me deu o melhor desempenho. E a época correta é a adubação de plantio, é a adubação de manutenção, fazendo cobertura. Então, buscando sempre esse melhor rendimento. Com base nesses 4 Cs, a gente consegue a melhor eficiência no fornecimento de nutrientes. Num sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que inicialmente nós temos uma área totalmente degradada, de baixa fertilidade, nós vamos iniciar esse processo de recuperação, não na área toda, mas em uma fração dessa área, 1/3, 1/4 da área, quanto que a disponibilidade de recursos do produtor indicar ser possível fazer um melhor manejo. Então, eu vou fazer uma recuperação daquele solo, fazendo um fornecimento de calcário, adubação, de forma que eu consiga implantar uma cultura anual e ter bons rendimentos. No segundo ano, eu já vou estender um pouco esse cultivo, certo? Fazendo com que eu já comece a implantação de uma área de pastagem, quando eu vou começar a ter, a partir do 3º ano, a área já reformada, com uma cultura anual sendo plantada para recuperação do solo e o cultivo de uma gramínea em consórcio, em sucessão ou em rotação com essas culturas anuais, de modo que eu tenha uma pastagem muito bem estabelecida, certo? E que eu consiga gradualmente recuperar o meu solo. E esse pasto, então, pode ser utilizado com os animais ou pode servir de cobertura, de proteção do solo para um plantio direto de novas culturas anuais. E esse processo, então, de recuperação do solo está muito bem esquematizado nesse gráfico, nessa figura, onde eu saio de um solo com uma condição de baixo fornecimento de nutrientes, sem nenhum manejo, em que eu tenho baixa fertilidade, onde eu vou fazer, então, as primeiras correções químicas do solo, fazendo calagem e essa adubação de base. A partir desse trabalho de melhoria da condição química e física do solo, eu vou começar a implantar, então, o cultivo mínimo, fazendo o sistema plantio direto, integrando os sistemas, fazendo essa rotação, mantendo o solo coberto e com a entrada dos animais, eu faço com que aquele solo muito pobre inicialmente passe a ser um solo muito mais complexo, um solo com muito mais matéria orgânica, muito mais organismos vivos ativos e que me possibilite ter mais interações. Então, eu começo a pensar numa fertilidade sistêmica, uma fertilidade de todo esse sistema de produção, onde eu vou ser muito mais eficiente no processo de produção. Esses sistemas de produção diversificados, com elevado aporte de biomassa, que os sistemas de integração me possibilitam, eles têm uma série de vantagens. Por exemplo, a cobertura permanente do solo, né? Essa melhoria física e química do solo, e um aumento da atividade biológica, certo? Pelo maior aporte de nutrientes e de matéria orgânica. Então, isso daí me leva a uma redução das perdas de nutrientes, de água no processo erosivo, né? Uma maior disponibilidade de água para as plantas e um maior crescimento radicular, possibilitando que elas explorem um perfil de solo
mais profundo. E isso levando a uma maior eficiência do uso dos fertilizantes, dos nutrientes, certo? Então, os sistemas mais complexos me levam a essa maior eficiência no uso dos nutrientes. Como isso acontece? Os dados da literatura nos mostram que 51% do nitrogênio que a gente aplica são efetivamente utilizados pelas culturas. Fósforo está na casa de 46% a eficiência e potássio 34%. Imagine agora que nós tenhamos um sistema bastante complexo e diverso, onde eu tenho culturas anuais em sucessão e uma pastagem estabelecida. Eu estou falando que eu tenho uma eficiência do uso de 50% do N, então quase metade desse N vai ficar no sistema. Mais da metade do fósforo também vai estar no sistema. Se eu tiver um solo coberto, um solo vivo, ativo, com uma pastagem, por exemplo, na entre-safra, vai me possibilitar que essas culturas absorvam esses nutrientes, tenham um sistema radicular desenvolvido, faça a exportação desses nutrientes para a palhada, mantendo os nutrientes no sistema. Então, sistemas mais diversos, com alta produção de biomassa e possibilitam que eu utilize mais eficientemente esses nutrientes. Então, sistemas são, nesse tipo de sistemas integrados, nós temos uma utilização praticamente total dos nutrientes, considerando uma safra, e não apenas uma cultura de verão. Esses nutrientes podem ser reaproveitados no sistema integrado, então, com essa cobertura, estimulando a cobertura, estimulando o enraizamento e de forma que isso retorne ao sistema. Então, eu vou ter uma diminuição de perdas, aumento da reciclagem, aumento do estoque e aumento da eficiência do uso de nutrientes. Então, num sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, como esse da imagem, onde nós vemos todos os componentes aqui, o sistema de árvores, a pastagem e uma cultura anual numa época de verão, mostra que há uma grande diversidade e uma grande interação entre todos esses estratos de produção. Então, a ciclagem de nutrientes num sistema desse se torna bastante eficiente, porque nós temos toda uma ciclagem proporcionada pela biomassa, né, da parte aérea, morte de raízes, tanto de árvores como de pastagens, que fazem a absorção e o retorno de nutrientes para o sistema. Nós temos uma biota do solo atuando de forma bastante eficiente, certo? Promovendo a decomposição dessa matéria orgânica que está chegando. E também os animais, né? Fazendo com que eles pastejam, colhem toda essa forragem e excretam isso de volta, né? Então, fazendo com que haja também um estímulo desse processo de ciclagem dos nutrientes. Aqui alguns exemplos da pesquisa mostrando, então, como ocorre a liberação de nitrogênio, fósforo e potássio na palhada de Braquiária rusiensis após a dessecação e o fornecimento desses nutrientes para o milho, né? Então, os gráficos aqui mostrando a taxa de decomposição do nitrogênio, que em 128 dias, né, mais da metade desse nutriente foi liberado para as plantas, considerando o fósforo também, em cerca de 70 dias nós conseguimos a liberação de quase total desse nutriente, e o do potássio, né, que ele está muito facilmente disponível na palhada, né? Então, em 3 dias, praticamente todo o potássio foi liberado.
E esses autores, é um grupo da Embrapa que fez esse trabalho, estimou quanto que de nitrogênio, fósforo e potássio em equivalentes fertilizantes estaria disponível nessa palhada. Então, vejam só, a palhada da Braquiária rusiensis, após a dessecação, pode fornecer cerca de 60 quilos de nitrogênio na forma de ureia, certo? 90 quilos de fósforo na forma de super simples e cerca de 85 quilos de potássio na forma de cloreto de potássio, equivalente, né, desses nutrientes. Então, o que tem de nutriente estocado nessa palhada pode ser eficientemente convertido, certo, em nutrientes, em equivalente a essas fertilizantes tradicionais comerciais, para a cultura seguinte, que no caso era uma lavoura de milho. Essa diversidade também de organismos do solo pode ser observado nesse trabalho de uma outra equipe da Embrapa, onde comparou um solo sob vegetação natural, uma grande densidade de indivíduos por metro quadrado, com um solo sob rotação de lavoura e pastagem, com plantio direto. Então, levando a uma estabilidade desse solo, um aumento de indivíduos muito próximo da condição natural. Então, vejam que interessante, eu consigo produzir bem, de uma forma bastante eficiente, com sistemas integrados, e ainda ter vantagens ambientais, no caso aqui, aumentando a biodiversidade do solo, representado pelo maior número de indivíduos, de organismos do solo nesse sistema. Aqui nos nossos sistemas da unidade, nós também temos observado um trabalho feito com minhocas, por exemplo, um levantamento feito com minhocas, nós observamos também um aumento dessa população, certo? Quando nós tínhamos sistemas mais diversos, com árvore, pastagem, né? Nós tínhamos também observamos uma maior abundância, um maior número de indivíduos por metro quadrado e também uma maior massa desses indivíduos, né? Mostrando que esses sistemas integrados, com maior aporte de matéria orgânica, também vai fazer com que haja um maior número de indivíduos, né? Trabalhando nessa reciclagem dos nutrientes. E a presença de animais também muda a distribuição de nutrientes. Pode haver uma concentração ou pode haver uma distribuição. Isso muito dependente da taxa de ocupação que está se promovendo. Então, esse trabalho também é bastante interessante, mostrando que num sistema de ILP, onde eu não tenho as árvores, né, houve uma concentração da distribuição das excretas próximos à cerca, próximos às áreas de descanso, onde há o bebedouro e o saleiro. A partir do momento que eu tenho árvores no sistema, houve uma melhor distribuição dessas excretas, então promovendo uma ciclagem mais interessante, uma melhor distribuição dos nutrientes por meio dessa distribuição mais homogênea das excretas ao longo desse sistema de produção. Aqui um exemplo de uma propriedade comercial, onde está sendo adotado o sistema de integração, é uma fazenda lá da região de Presidente Prudente, onde nesse talhão se iniciou a reforma da pastagem, fazendo o cultivo de soja por um ano, na sequência entrando com o milheto, braquiária, o capim braquiária rusiensis,
para pastejo e novamente soja. Então, esse ciclo de reforma soja e pastagem vem sendo adotado ao longo do tempo, certo? E alguns efeitos bastante interessantes na evolução da fertilidade, considerando, então, esses 13 anos de observação, onde nós podemos observar um aumento do teor de matéria orgânica, que é isso que nós temos afirmado, né? Aumento da produtividade, melhor correção do solo, levando a esse aumento do teor de matéria orgânica, um aumento aí de 80% no teor da matéria orgânica, num solo de textura média. Se nós considerarmos a disponibilidade de fósforo e de potássio, aí também nós alcançamos níveis bastante significativos aí da correção, porque nós estamos trabalhando o fornecimento desse nutriente, mas também trabalhando uma reciclagem, uma melhoria do sistema, certo? E esses aumentos desses parâmetros de matéria orgânica vai intervir, por exemplo, na CTC. Vamos lembrar que 80% da CTC do solo vem da matéria orgânica. Então, ao longo desses 13 anos, nós observamos um grande aumento aí na CTC do solo e levando, então, ao aumento da soma de base e da saturação por base. Então, uma melhoria geral da fertilidade a partir do momento que eu adoto o sistema de integração, faço essa rotação fornecendo esses nutrientes. Então, esse aumento da biomassa, da produção de biomassa, da parte aérea, de raízes, levando ao aumento da matéria orgânica e também a melhoria da parte química do solo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para conversar sobre a ciclagem e o uso eficiente de nutrientes nesses sistemas de integração.